O relógio de ouro na parede da cobertura luxuosa em São Paulo marcava meia-noite. Mas para Isadora Cavalcanti, o tempo parecia ter parado séculos atrás, num deserto de mármore e silêncio. Enquanto os convidados de seu pai brindavam com champanhe importado no salão principal, a jovem herdeira sentia que o peso das joias em seu pescoço era, na verdade, uma corrente invisível que a sufocava lentamente. Ninguém ali realmente a via. Ela era apenas um adorno caro em uma vitrine de vaidades onde o amor fora substituído por contratos e aparências. Henrique Cavalcanti aproximou-se da filha com um olhar gélido, segurando uma taça de cristal que refletia a luz opulenta dos candelabros de Murano espalhados pelo imenso living. Ele não perguntou como ela se sentia ou por que seus olhos estavam marejados de uma tristeza profunda. Apenas comentou sobre a importância estratégica daquele evento para os novos negócios da família no setor imobiliário. Para aquele homem, os sentimentos eram fraquezas que deveriam ser enterradas sob camadas de lucro e poder, restando a Isadora apenas o eco de uma existência desprovida de qualquer calor humano genuíno. Isadora lembrou-se do sorriso de sua mãe, a única pessoa que conseguia transformar aquela mansão fria em um lar acolhedor através de orações sussurradas e abraços que curavam qualquer ferida, desde que o câncer a levara. O vazio instalou-se nos corredores e na alma da jovem, deixando-a à mercê de uma depressão que o pai insistia em chamar de ingratidão juvenil. Naquela noite de tempestade tropical, as sombras das árvores no jardim pareciam garras que tentavam puxá-la para um abismo de esquecimento definitivo, onde a dor finalmente cessaria de latejar em seu peito cansado. Sem dizer uma palavra, ela abandonou o vestido de seda e a festa opulenta, vestindo apenas um sobretudo escuro para se camuflar na escuridão úmida das ruas de São Paulo. A chuva começava a cair com uma fúria libertadora, lavando o asfalto e escondendo as lágrimas que escorriam livremente por seu rosto pálido enquanto ela caminhava em direção ao centro. O som dos carros de luxo desapareceu, sendo substituído pelo murmúrio sombrio da cidade que nunca dorme, mas que ignora solenemente o sofrimento daqueles que caminham pelas suas margens invisíveis e desoladas durante a madrugada. Ao chegar ao viaduto do chá, a estrutura metálica imponente parecia um altar de sacrifício sob a iluminação amarelada dos postes antigos que lutavam contra a neblina densa da capital. Isadora aproximou-se do parapeito, sentindo o vento frio chicotear sua pele e o cheiro de poluição misturado à terra molhada que subia do vale do Anhangabaú. Logo abaixo de seus pés trêmulos, o abismo a chamava com uma voz sedutora, prometendo o fim de toda a angústia e o reencontro com a paz que ela acreditava existir apenas no abraço eterno da morte silenciosa e definitiva. Ela fechou os olhos e respirou o ar carregado, sentindo o coração bater com uma violência desesperada, como um pássaro enjaulado tentando quebrar as próprias asas antes do impacto final. Cada lembrança de desprezo e cada palavra dura de seu pai ecoavam em sua mente, servindo como o impulso necessário para que ela subisse na estrutura fria e molhada. O mundo parecia ter se calado para testemunhar o fim de uma linhagem marcada pela ganância, enquanto a jovem se inclinava para a frente, pronta para entregar sua alma ao destino incerto das sombras profundas daquela noite. De repente, uma mão pequena e áspera segurou firmemente a barra de seu casaco, impedindo que o equilíbrio fosse perdido naquele momento crucial de desistência absoluta da própria vida. Isadora virou a cabeça e deparou-se com um par de olhos grandes e curiosos, pertencentes a um menino magro que usava um boné gasto e carregava uma caixa de engraxate nas costas. Ele estava encharcado, mas seu rosto não transmitia medo. Apenas uma calma sobrenatural, que parecia desarmar toda a tempestade interna que assolava o coração ferido daquela moça, tão rica e tão miserável. O garoto olhou para os sapatos de grife de Isadora, agora manchados pela lama das calçadas do centro, e deu um sorriso que irradiava uma inocência desconcertante diante de tanta tragédia. Ele perguntou, com uma voz suave que cortou o som da chuva, se ela gostaria de dar um brilho naquelas peças tão bonitas antes de seguir seu caminho.
Isadora ficou paralisada, incapaz de compreender como alguém tão pequeno e aparentemente desvalido poderia estar ali, no meio do nada, preocupando-se com a aparência de um calçado, quando o mundo estava prestes a desmoronar por completo. Mateus explicou que sua avó sempre dizia que Deus não gosta de ver seus filhos caminhando com os pés sujos, pois a dignidade de uma pessoa começa na forma como ela pisa. Ele não mencionou o abismo ou a intenção óbvia de Isadora. Apenas abriu sua caixa de madeira e retirou uma lata de graxa velha e uma escova gasta pelo tempo. Para o menino, aquele era um trabalho sagrado, uma forma de trazer luz para o que estava opaco. E ele se ajoelhou ali mesmo, no chão molhado do viaduto, ignorando completamente o próprio frio intenso. Isadora sentiu uma onda de calor estranha percorrer seu corpo. Uma sensação que não sentia há anos, como se aquela simplicidade brutal estivesse quebrando as barreiras de seu ego ferido. Ela desceu do parapeito, as pernas ainda vacilantes, e observou o movimento rítmico das mãos do menino, que trabalhava com uma dedicação quase religiosa em meio ao temporal impiedoso de São Paulo. Pela primeira vez em muito tempo, a dor não era a única coisa que ela conseguia sentir, pois a presença daquela criança trazia consigo uma esperança inexplicável que brilhava mais que qualquer joia cara. Enquanto escovava o couro fino com vigor, Mateus começou a contar histórias sobre a favela onde morava, falando sobre as festas de rua e a solidariedade entre os vizinhos que dividiam o pão. Ele descreveu como sua avó Rosa orava por todos os aflitos da cidade todas as noites, pedindo que os anjos protegessem aqueles que haviam perdido o rumo na escuridão. Cada palavra do menino era como um bálsamo sobre as feridas abertas de Isadora, fazendo-a perceber que existia um mundo pulsante, além dos muros altos e eletrificados de sua mansão nobre e solitária no alto do Morumbi. Isadora perguntou ao menino por que ele estava trabalhando tão tarde naquela região perigosa. E ele respondeu que precisava comprar o remédio para o coração de sua avó doente. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas uma determinação férrea e uma fé inabalável de que tudo ficaria bem, pois o Senhor nunca abandonava quem trabalhava com honestidade e amor. Aquela revelação atingiu Isadora como um relâmpago, mostrando que seu sofrimento, embora real, estava mergulhado em um egoísmo que a impedia de ver a luta heróica dos menos afortunados pela sobrevivência diária em meio ao caos. O brilho começou a surgir no couro negro dos sapatos, refletindo a luz dos postes como se fossem pequenos espelhos, carregando a promessa de um novo começo para aquela alma perdida. Isadora olhou para as próprias mãos, limpas e bem cuidadas, e depois para as mãos de Mateus, manchadas de tinta e marcadas pelo trabalho duro desde a infância mais tenra. Ela percebeu que a verdadeira miséria não era a falta de dinheiro, mas a falta de um propósito que desse sentido aos dias e fizesse o coração bater por algo maior que si mesma naquele instante. Mateus terminou o serviço e guardou suas ferramentas com cuidado, limpando o suor e a chuva do rosto com a manga da camisa remendada, mas mantendo o olhar fixo na jovem. Ele disse que o brilho estava pronto e que agora ela poderia caminhar com segurança, pois os caminhos se abrem para quem decide dar o próximo passo com coragem e fé. Isadora sentiu uma vontade imensa de chorar, mas desta vez não era de tristeza, e sim de uma gratidão profunda por ter sido resgatada por um anjo disfarçado de menino humilde nas ruas frias. Ela buscou em seus bolsos e encontrou uma nota de alto valor que havia levado consigo, entregando-a ao garoto como se estivesse tentando recompensar o valor inestimável de sua própria vida salva. Mateus arregalou os olhos diante de tanto dinheiro, algo que ele nunca vira em toda a sua existência. Mas antes de aceitar, perguntou se ela estava realmente bem de verdade. A preocupação genuína da criança tocou o último refúgio da alma de Isadora, que apenas assentiu com a cabeça, sentindo que a tempestade externa já não a assustava tanto quanto antes daquele pequeno encontro. O menino agradeceu com um abraço rápido e desajeitado, que cheirava a sabão barato e chuva, antes de correr em direção à estação de metrô mais próxima para voltar ao seu lar. Isadora permaneceu ali,
parada no viaduto, observando a pequena figura desaparecer na penumbra da madrugada, sentindo que o peso que a puxava para o abismo havia sido substituído por uma leveza desconhecida. Ela olhou para seus sapatos brilhantes e depois para o horizonte, onde os primeiros sinais do amanhecer começavam a lutar contra o cinza do céu, carregado de nuvens pesadas e extremamente tristes. Em vez de voltar para o parapeito, ela caminhou na direção oposta, decidida a descobrir quem era aquele menino e como poderia ajudá-lo a enfrentar as dificuldades que ele mencionara com tanta bravura. O desejo de morrer fora substituído por uma curiosidade ardente sobre a vida e sobre as lições que a pobreza poderia ensinar, a sua riqueza estéril e sem nenhum propósito real. Isadora Cavalcanti não era mais a mesma mulher que subira naquelas grades minutos atrás. Algo nela havia despertado. Uma faísca de humanidade que nem mesmo a frieza de seu pai conseguiria apagar tão fácil. Ao longa, os sinos da Catedral da Sé começaram a badalar, anunciando que um novo dia estava nascendo sobre a gigantesca e complexa metrópole, trazendo consigo novas chances de redenção e cura. Isadora respirou fundo, sentindo o ar puro da manhã invadir seus pulmões e renovar suas forças para enfrentar o que viria a seguir em sua jornada de transformação pessoal. O encontro no viaduto fora apenas o começo de uma história que uniria dois mundos distantes, sob o olhar atento da providência divina, que escreve certo por linhas tortas e por caminhos cheios de espinhos. Ela sabia que Henrique não entenderia sua ausência ou a mudança em seu olhar, pois ele vivia em um universo onde a empatia era considerada um erro de cálculo financeiro desastroso. No entanto, o medo que antes a paralisava agora parecia uma sombra pálida diante da luz que o pequeno Mateus havia acendido em seu espírito durante aquela breve conversa sob a chuva. Isadora sentia que tinha uma dívida com o destino e que o dinheiro em sua conta bancária agora teria um uso muito mais nobre do que apenas sustentar o luxo e a vaidade fútil. Enquanto procurava por um táxi nas ruas, agora mais movimentadas pelos trabalhadores que iniciavam suas jornadas, ela não conseguia tirar da mente o rosto esperançoso do pequeno engraxate das ruas escuras. O contraste entre sua vida de privilégios e a luta diária de Mateus pela sobrevivência básica fazia com que todos os seus problemas anteriores parecessem subitamente pequenos e passíveis de solução. Isadora estava determinada a não deixar que aquela lição se perdesse no cotidiano, prometendo a si mesma que encontraria uma forma de honrar a vida que acabara de recuperar de forma milagrosa e inesperada. Ao entrar na mansão, o silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som de seus passos firmes sobre o piso de granito polido que brilhava sob as luzes da manhã que entravam pelas janelas. Ela subiu para seu quarto sem olhar para trás, ignorando as perguntas de um empregado sonolento que a viu chegar com as roupas úmidas e os sapatos cobertos pelo brilho do trabalho alheio. No fundo de sua alma, ela sentia que o batismo da chuva e o encontro no viaduto haviam selado um pacto eterno de solidariedade com todos os desamparados daquela cidade tão imensa e indiferente. Isadora acordou com o som dos pássaros, mas seu coração ainda ecoava o silêncio do viaduto daquela noite fatídica e gelada. O sol entrava pelas cortinas de linho, iluminando o vazio de seu quarto imenso e impessoal, cheio de objetos caros, mas sem alma. Ela olhou para os sapatos que o menino havia engraxado na noite anterior, e eles ainda brilhavam como um farol de esperança real. A decisão estava tomada, ela precisava encontrar aquele garoto novamente, não por caridade, mas por uma necessidade vital de entender a força daquele espírito. O café da manhã foi servido em silêncio absoluto, sob o olhar severo e desconfiado de seu pai, o poderoso Henrique Cavalcanti. Ele não fez perguntas sobre o estado de suas roupas na madrugada. Apenas leu o jornal com uma indiferença que costumava ferir a alma da filha. Isadora, no entanto, sentia-se protegida por um escudo invisível de propósito que a tornava imune ao desprezo paterno naquele momento de transição. Ela terminou sua refeição apressadamente. Vestiu algo simples e saiu de casa sem dar explicações, movida por uma intuição divina e certeira.
Ao chegar na Praça da Sé, o cenário era completamente diferente da melancolia chuvosa da noite anterior. Sob a luz do sol paulistano, o movimento era frenético, com trabalhadores apressados, pregadores de rua gritando passagens bíblicas e o cheiro onipresente de café fresco e de fumaça. Isadora sentiu-se um pouco perdida naquela multidão ruidosa, mas seus olhos buscavam incessantemente o boné gasto e a caixa de madeira do pequeno Mateus. A imponente Catedral da Sé vigiava o formigueiro humano, servindo como um ponto de referência espiritual em meio ao caos urbano. De repente, ela o viu sentado em um degrau de pedra, conversando animadamente com outros engraxates que pareciam ser seus grandes amigos. Mateus era o menor do grupo, mas sua energia parecia contagiar todos ao seu redor, criando uma bolha de alegria em meio à miséria. Quando seus olhos encontraram os de Isadora, um sorriso radiante iluminou seu rosto pequeno e marcado pela poeira do trabalho árduo. Ele acenou com entusiasmo, ignorando as convenções sociais que separavam a herdeira do menino de rua. Tratando-a como uma velha e querida amiga, Isadora aproximou-se com cautela, sentindo os olhares curiosos dos transeuntes que notavam sua elegância destoante naquele ambiente tão rústico e muito cru. Mateus levantou-se prontamente e ofereceu-lhe um lugar ao seu lado, tratando-a com uma fidalguia natural que muitos nobres nunca conseguiram possuir. Ela perguntou como ele estava e se o dinheiro da noite passada havia ajudado a comprar o remédio de sua avó que estava doente. O menino confirmou com a cabeça, explicando que Dona Rosa já se sentia muito melhor, graças àquela generosidade inesperada e divina. Eles começaram a conversar sobre as nuances da vida urbana, e Isadora percebeu que Mateus possuía uma sabedoria que a escola não ensina. Ele falava sobre como cada par de sapatos contava uma história diferente sobre o dono, revelando segredos que as palavras costumavam ocultar sempre. Para o menino, a sujeira era apenas uma máscara que ele tinha o poder de remover para finalmente revelar a verdadeira essência das pessoas. Isadora sentia que, pela primeira vez, alguém estava limpando não apenas seus calçados, mas as camadas de profunda tristeza. Um homem de terno cinza parou diante deles e exigiu um serviço rápido, tratando Mateus com uma arrogância que fez Isadora ferver. Ela observou como o menino lidava com o desrespeito de forma graciosa, mantendo sua postura ética enquanto o cliente reclamava de tudo. Ao terminar, o homem jogou algumas moedas no chão, forçando a criança a se inclinar para recolhê-las sob o sol escaldante da manhã. A injustiça daquela cena atingiu a jovem como um soco, evidenciando o abismo moral que separava os poderosos dos humildes. Quando o homem partiu, Isadora tentou intervir, mas Mateus apenas lhe deu um olhar de compreensão e disse que o ódio era peso. Ele explicou que não valia a pena carregar a amargura alheia, pois isso só tornava o fardo da vida ainda mais insuportável para carregar. A lição de perdão, vinda de uma criança que nada tinha, deixou a herdeira em um estado de reflexão sobre seus rancores. Ela percebeu que, apesar de toda a sua educação refinada, ela era a verdadeira ignorante diante daquela pureza de coração rara. O dia avançou e a fome começou a apertar. Mas Isadora não queria se afastar daquela realidade que a fazia se sentir viva. Mateus dividiu com ela um pedaço de pão velho e uma garrafa de água quente, apresentando aquela refeição simples como um banquete. Surpreendentemente, aquele alimento teve um sabor melhor do que qualquer iguaria servida na mansão de seu pai, pois vinha acompanhado de sinceridade. Eles riram juntos de coisas bobas, e por alguns instantes, a diferença de classes sociais deixou de existir sob o céu. No final da tarde, Mateus anunciou que precisava voltar para casa para cuidar de Dona Rosa e preparar o jantar para a família. Isadora, movida por uma coragem súbita, pediu para acompanhá-lo e conhecer o lugar de onde vinha tanta luz e resiliência espiritual. O menino hesitou por um momento, temendo que a moça bonita se assustasse com a precariedade de seu bairro, mas cedeu ao ver o brilho. Ele guardou seu material e guiou a nova amiga em direção à estação de trem, iniciando uma jornada fascinante. A viagem de trem
foi uma revelação visual para Isadora, que raramente saía da bolha de segurança de seus bairros nobres e vigiados. À medida que o comboio se afastava do centro, as construções modernas davam lugar a casas inacabadas, amontoadas umas sobre as outras. O cenário tornava-se cada vez mais cinza e precário, mas a vida pulsava intensamente em cada beco e em cada esquina por onde passavam. Ela sentia que estava entrando em um Brasil real, que pulsava sangue e suor, longe das fachadas de puro vidro. Ao descerem na última estação, o asfalto terminou e deu lugar a uma trilha de terra batida que serpenteava entre os barracos. O cheiro de esgoto a céu aberto misturava-se ao aroma de feijão cozido que saía das janelas estreitas e sem vidros das casas. Crianças corriam descalças pela lama, brincando com pneus velhos e latas, exibindo uma alegria que parecia desafiar a lógica daquela miséria. Isadora caminhava com cuidado, tentando não tropeçar nas pedras, sentindo o peso de seus privilégios como nunca havia sentido em toda a vida. Mateus cumprimentava todos pelo nome, sendo recebido com sorrisos e abraços que demonstravam o quanto ele era querido por aquela comunidade sofrida. Isadora percebeu que ali a sobrevivência dependia da união e da fé comum em um futuro melhor. Apesar das evidências contrárias do presente, cada olhar curioso que recebia não era de julgamento, mas de uma hospitalidade genuína que a deixava cada vez mais emocionada e confusa. Ela estava descobrindo que a riqueza da alma era a única moeda que realmente importava no reino dos céus. Finalmente chegaram a um pequeno barraco construído com tábuas de reaproveitamento, mas adornado com flores plantadas em latas de leite vazias e limpas. Na varanda improvisada, uma senhora de cabelos brancos e pele marcada pelo sol esperava pacientemente, segurando um terço de madeira entre as mãos. Era a Dona Rosa, a avó de Mateus, cuja presença emanava uma aura de paz que parecia acalmar até os ventos mais fortes. Ao ver o neto acompanhado pela estranha, ela abriu os braços e ofereceu um sorriso de boas-vindas inesquecível. Mateus correu para abraçar, sussurrando algo no ouvido da idosa, que a fez olhar para Isadora com uma ternura infinita e cheia de luz. Dona Rosa convidou a jovem para entrar e sentar-se à mesa humilde, pedindo desculpas pela simplicidade de seu lar abençoado. O interior da casa era minúsculo, mas impecavelmente limpo, com fotos amareladas de parentes e imagens de santos decorando as paredes de madeira crua. Isadora sentou-se, sentindo que estava em solo sagrado, onde a dignidade humana brilhava mais do que a opulência. A conversa fluiu naturalmente, e Dona Rosa contou histórias de sua juventude no interior de Minas Gerais. Antes de vir para a capital, ela falava sobre as dificuldades, mas sempre terminava cada frase com uma expressão de gratidão ao Criador por ter chegado até ali, viva. Isadora ouvia atentamente, percebendo que sua própria vida era cheia de facilidades, mas vazia de sentido e de uma conexão espiritual real. A lição de resiliência daquela mulher era o remédio que sua alma doente precisava para começar o seu processo. Mateus começou a preparar um café ralo no fogão de uma boca, enquanto explicava como aprender a ler usando jornais velhos que encontrava. Sua determinação em estudar e se tornar alguém na vida, para dar conforto à avó, era um combustível que o movia sempre. Isadora sentiu uma pontada de vergonha por ter reclamado de suas aulas particulares de piano e de seus cursos no exterior. O menino era um gigante de vontade, lutando contra um sistema que tentava esmagar seus sonhos desde o nascimento na favela. Enquanto bebiam o café amargo, um silêncio confortável se instalou na pequena sala, quebrado apenas pelo som do rádio de pilha que tocava músicas. Isadora olhou pela janela e viu o sol se pondo atrás das construções irregulares, pintando o céu de tons de laranja e violeta. Naquele momento, ela sentiu que o viaduto e o desejo de morte haviam ficado para trás, em uma vida que não pertencia mais. O pacto silencioso que selara com Mateus estava se transformando em um compromisso real com a vida. Dona Rosa segurou as mãos de Isadora e disse que via uma grande dor em seu coração, mas também via uma luz poderosa. Ela afirmou que Deus usa os pequenos para ensinar os grandes
e que aquele encontro não fora uma coincidência, mas um plano superior. A jovem chorou baixinho, permitindo que as lágrimas lavassem as últimas resistências de seu orgulho, ferido pelas amarguras do passado solitário. Ela sentia-se acolhida pela primeira vez desde a morte de sua mãe, encontrando um refúgio inesperado em meio à pobreza. Ao cair da noite, Isadora percebeu que precisava voltar para seu mundo de privilégios, mas prometeu a si mesma que retornaria em breve para ajudar. Ela deixou um pouco de dinheiro discretamente sobre o aparador de madeira, esperando que isso pudesse aliviar as carências daquela família. Mateus a acompanhou até o ponto de ônibus, garantindo que ela estivesse segura em meio aos perigos da noite na periferia. A despedida foi marcada por um olhar de cumplicidade que selava uma amizade destinada a mudar suas vidas. No trajeto de volta, a mente de Isadora fervilhava com ideias de como usar sua herança para transformar a realidade de crianças como Mateus. O rosto de Henrique Cavalcanti surgiu em seus pensamentos, representando a barreira que ela teria de enfrentar para realizar qualquer mudança real. No entanto, ela não sentia mais medo de seu pai, pois agora carregava dentro de si a força de uma comunidade guerreira. O brilho em seus pés era apenas o reflexo da luz que agora emanava de seu coração renovado e esperançoso. A luz da manhã entrava pelas frestas das venezianas automáticas, mas Isadora não sentia o conforto habitual daquela seda egípcia que cobria seu corpo cansado. Seu pensamento voava para longe, cruzando os bairros nobres até alcançar o barraco de madeira, onde o cheiro de café ralo era mais acolhedor que o perfume francês. Ela olhava para o teto alto de gesso trabalhado e percebia que aquelas paredes não eram um lar, mas sim um monumento à solidão que seu pai cultivava com orgulho. A herdeira agora entendia que a verdadeira miséria morava no isolamento egoísta. Henrique Cavalcanti a observava durante o desjejum com uma curiosidade quase clínica, como se estivesse analisando um investimento que começava a apresentar resultados inesperados e muito preocupantes. Ele notou que as mãos de sua filha, antes impecáveis, carregavam agora pequenas manchas que o sabonete caro não conseguia apagar totalmente da pele fina. Para o empresário, qualquer contato com o mundo exterior que não gerasse lucro era uma perda de tempo imperdoável para alguém de sua linhagem. Isadora mantinha o olhar baixo, escondendo a chama de rebeldia que começava a arder intensamente em sua alma renovada. A rotina de Isadora mudou drasticamente nas semanas seguintes. Enquanto ela buscava motivos para escapar da vigilância dos seguranças e motoristas particulares de seu pai, autoritário, ela trocava as joias por roupas simples e sapatos fechados, misturando-se aos trabalhadores que apanhavam o metrô em direção às zonas periféricas da grande metrópole. Cada viagem era um mergulho em uma realidade que ela ignorara por toda a vida, cercada por muros altos e cercas elétricas. O medo inicial foi substituído por uma curiosidade profunda e uma vontade genuína de pertencer a algo que fosse real e pulsante. No barraco de Mateus, a vida era regida por um ritmo de sobrevivência que exigia uma força que Isadora nunca precisara exercer em sua existência protegida e fútil. Dona Rosa a recebia sempre com um abraço que cheirava a alfazema e sabão de coco, oferecendo-lhe um banquinho de madeira perto do fogão improvisado. Naquele espaço minúsculo, o amor parecia se expandir, preenchendo cada fresta das tábuas velhas com uma dignidade que o dinheiro jamais poderia comprar. Isadora aprendia que a felicidade não dependia da abundância de bens, mas da qualidade das conexões humanas construídas ali. Certa tarde, uma vizinha bateu à porta, trazendo um prato de bolinhos de chuva para dividir, apesar de saber que a própria despensa estava quase vazia naquele mês. Isadora observou o gesto com os olhos marejados, lembrando-se das festas luxuosas em sua casa, onde o desperdício de comida era uma regra de etiqueta social. Ali, o pouco que se tinha era multiplicado pela generosidade de quem conhecia o peso da fome e a importância do apoio mútuo. Ela começou a entender que a justiça social não era apenas um conceito teórico, mas uma prática diária de partilha. Enquanto ajudava Dona Rosa a costurar algumas roupas velhas,
Isadora sentiu uma paz que os remédios psiquiátricos nunca conseguiram proporcionar à sua mente atribulada e confusa. A idosa falava sobre a importância de manter a fé, mesmo quando as nuvens negras da vida pareciam esconder permanentemente o sol da esperança cristã. Suas palavras eram como sementes plantadas em um solo que antes estava seco e sem vida, mas que agora clamava por água e nutrientes para florescer. A jovem percebeu que sua depressão era, em grande parte, uma falta de propósito real e profundo. Mateus chegava da escola com os cadernos gastos, mas com olhos que brilhavam de inteligência e um desejo ardente de transformar sua realidade através do conhecimento acadêmico. Ele mostrava a Isadora as contas de matemática e as redações que escrevia sobre o futuro da sua comunidade, sonhando em ser um advogado dos direitos humanos. O menino não via sua pobreza como um destino imutável, mas como um desafio que Deus lhe dera para testar sua coragem e sua fé. Isadora sentia uma admiração profunda por aquela criança que, com tão pouco, planejava mudar tudo. Ao entardecer, quando ela precisava retornar para a mansão, o contraste entre os dois mundos tornava-se uma ferida aberta que sangrava em seu espírito inquieto e sensível. O trajeto de volta era uma transição dolorosa da luz da verdade para a sombra das aparências que governavam o universo de seu pai e de seus pares. Isadora via as luzes da cidade brilharem lá embaixo e se perguntava quantas vidas estavam sendo esquecidas naquela escuridão que a riqueza tentava ocultar. Ela sentia que não podia mais fechar os olhos para a injustiça que sustentava o luxo desenfreado. Certa noite, Dona Rosa convidou Isadora para participar do terço que as mulheres da rua rezavam todas as quartas-feiras sob a luz de uma única vela pequena. As vozes se uniam em uma melodia de súplica e agradecimento, criando uma atmosfera de espiritualidade que fazia as paredes de madeira parecerem um templo sagrado. Isadora não sabia as palavras exatas, mas sentia que sua alma estava finalmente conversando com o Criador de forma direta e sem intermediários frios. Naquele momento, ela entregou suas dores e suas incertezas, sentindo um alívio que nenhuma terapia anterior fora capaz de oferecer. A desconfiança de Henrique aumentava a cada dia, e ele decidiu contratar um investigador particular para seguir os passos de sua filha única pelas ruas da cidade. Ele suspeitava que ela estivesse envolvida com algum namorado inadequado, ou, pior ainda, que estivesse desperdiçando o patrimônio da família em causas sociais inúteis. Para o magnata, a caridade era apenas uma forma de dedução de impostos e não um ato de amor ao próximo, como Isadora agora praticava. O cerco estava se fechando ao redor da jovem, mas ela já não era a mesma garota indefesa de antes. Isadora começou a aprender as tarefas domésticas básicas com a ajuda paciente de Mateus, que se divertia ao ver a moça rica atrapalhada com uma vassoura. Ela aprendeu a lavar a louça em uma bacia com pouca água, valorizando cada gota como um recurso precioso que não deveria ser desperdiçado jamais. Esses momentos de simplicidade eram lições de humildade que a transformavam por dentro, removendo a arrogância inconsciente que a criação aristocrática lhe impusera desde o berço. Ela descobriu que o trabalho manual tinha uma dignidade própria, que purificava os pensamentos e fortalecia o caráter. Em suas caminhadas pela favela, Isadora viu a ausência do Estado em cada buraco na rua e em cada posto de saúde superlotado com mães desesperadas. Ela comparava aquela falta de infraestrutura com os investimentos milionários que seu pai fazia em campos de golfe e resorts privados para a elite mundial. A raiva começou a crescer dentro dela, mas era uma raiva construtiva, um desejo de agir para equilibrar a balança da justiça social. Mateus era o seu guia nesse despertar político e humano, mostrando-lhe que a mudança precisava começar por quem tinha os meios reais. Isadora sentou-se na beira da cama de Dona Rosa e confessou que, antes de conhecer Mateus naquela noite chuvosa, ela se sentia um cadáver ambulante em um caixão de ouro. A idosa segurou seu rosto com as mãos calejadas e disse que a tristeza é apenas a alma pedindo para ser útil a alguém.
Aquela frase ecoou no coração da jovem como uma verdade absoluta que explicava anos de vazio existencial e de busca por prazeres efêmeros. Ela percebeu que a sua cura estava diretamente ligada à sua capacidade de amar e de servir. Mateus começou a ver em Isadora a irmã mais velha que ele nunca teve. Alguém para quem ele podia contar seus medos e suas pequenas vitórias. Ele falava sobre como sentia falta do pai, que morrera em um acidente de construção civil sem receber nenhuma indenização da empresa rica. Isadora sentiu um aperto no peito ao perceber que as empresas de seu pai poderiam ser responsáveis por histórias trágicas como aquela em muitos lugares. O vínculo entre eles se fortalecia através da dor compartilhada e da esperança que ambos depositavam em um futuro mais digno. Quando a chuva caía sobre o telhado de zinco, o barulho era ensurdecedor, mas para Isadora, soava como uma canção de ninar que a conectava com a terra. Ela não sentia mais o medo irracional das tempestades, pois sabia que estava protegida pelo calor humano daquelas pessoas que a aceitavam sem perguntar seu sobrenome. O teto de zinco podia ser precário e quente, mas sob ele, ela encontrava a proteção emocional que a sua mansão blindada nunca pôde oferecer verdadeiramente. A fragilidade material daquela casa era compensada por uma estrutura espiritual sólida e muito resiliente. Dona Rosa ensinou Isadora a preparar um feijão com louro que tinha o gosto da infância, que a jovem nunca tivera a oportunidade de viver plenamente. Entre uma colherada e outra, a idosa falava sobre os mistérios de Deus e sobre como a vida sempre dá voltas para nos colocar onde devemos estar. Isadora sentia que estava recuperando o tempo perdido, preenchendo as lacunas de sua formação com valores que o dinheiro não podia comprar em nenhuma loja. A cozinha humilde tornara-se a sua verdadeira sala de aula, e Dona Rosa era sua mentora. Para financiar suas pequenas ajudas à comunidade, Isadora começou a vender algumas de suas roupas de marca para brechós de luxo, sem que seu pai percebesse a mudança. O dinheiro arrecadado era transformado em cestas básicas, remédios para Dona Rosa e materiais escolares para Mateus e seus colegas de classe na periferia. Ela sentia um prazer imenso em ver o impacto positivo daquela pequena renúncia em vidas reais que antes estavam desamparadas pela sorte cruel. Cada nota entregue era um ato de libertação pessoal, uma forma de se despir da identidade de herdeira fútil. A noite chegava novamente e Isadora precisava retornar para o seu cativeiro de luxo, onde o jantar seria servido em prataria sob um silêncio opressor e pesado. Ela olhou para trás uma última vez, antes de entrar no táxi, vendo a silhueta de Mateus acenando na entrada do beco escuro e úmido. Seu coração estava dividido entre dois mundos que pareciam impossíveis de conciliar, mas ela sabia que não podia mais recuar no caminho da transformação. A herdeira dos Cavalcanti agora carregava o barro da favela em seus sapatos como uma medalha de honra. Ao entrar em seu quarto, ela guardou os sapatos sujos embaixo da cama, como se fossem um tesouro escondido da ganância e do julgamento severo de seu pai. Isadora deitou-se e fechou os olhos, imaginando o dia em que não precisaria mais se esconder para ser quem realmente desejava se tornar. O sonho de uma vida dedicada ao próximo começava a ganhar formas concretas em seus planos futuros, desafiando a estrutura de poder que a cercava. Ela adormeceu com o som do telhado de zinco ainda ecoando em sua mente cansada. Na manhã seguinte, Henrique Cavalcanti a chamou em seu escritório, e o tom de sua voz indicava que o tempo dos segredos estava prestes a terminar tragicamente. Isadora respirou fundo, sentindo a força de Dona Rosa e a esperança de Mateus lhe darem o suporte necessário para enfrentar o patriarca de frente. Ela sabia que a verdade poderia custar sua herança e seu conforto, mas o preço de continuar vivendo na mentira era a sua própria sanidade. A batalha estava apenas começando, e as armas da jovem eram a compaixão e a fé. O escritório de Henrique era um santuário de poder, com poltronas de couro e o cheiro forte de charutos caros que impregnava o ar pesado daquele ambiente. Ele jogou um envelope pardo sobre a mesa de carvalho, revelando fotos de Isadora caminhando pelas ruas de terra da favela ao lado do pequeno Mateus.
O empresário exigiu uma explicação para aquela conduta que ele considerava uma traição à classe social e aos valores de sua família. Isadora olhou para as fotos e não sentiu vergonha. Apenas uma compaixão profunda pelo homem cego, que era seu pai. Ela lembrou-se do rosto de sua mãe, que sempre dizia que a caridade era a forma mais pura de oração silenciosa que um ser humano poderia realizar. Isadora percebeu que Henrique havia matado essa parte da mãe dentro de si mesmo, tornando-se uma máquina de gerar lucros desprovida de qualquer empatia. O confronto iminente não era apenas entre pai e filha, mas entre duas visões de mundo opostas que lutavam pelo destino daquela linhagem. A jovem herdeira sentia que o espírito de sua mãe estava ao seu lado, encorajando-a a não recuar diante das ameaças. Isadora olhou fixamente para o pai e disse que finalmente havia encontrado a vida que ele nunca pôde comprar para ela com todo o seu dinheiro. Henrique estremeceu de raiva, mas a firmeza nas palavras da filha o deixou momentaneamente sem palavras para contra-atacar com a agressividade habitual. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma eletricidade perigosa, marcando o fim de uma era de submissão e o início de uma rebelião sagrada. A jornada de Isadora estava mudando de rumo, saindo da busca interna pela cura para uma luta externa pela justiça real. Henrique Cavalcanti socou a mesa de carvalho com uma fúria que fez as canetas de ouro saltarem. Seus olhos encaravam a filha como se ela fosse uma estranha perigosa. O silêncio que se seguiu foi cortante, preenchido apenas pelo som da respiração pesada do patriarca, que via seu legado de poder ser ameaçado por uma amizade que ele considerava imunda. Ele não conseguia conceber que seu próprio sangue estivesse se misturando com o que chamava de escória, frequentando becos onde a dignidade humana fora esquecida pelas cruéis leis do mercado financeiro mundial. A jovem manteve o olhar firme, embora suas mãos tremessem levemente sob o tecido fino da saia, sentindo a energia opressora que emanava do homem que deveria protegê-la. Ela explicou que Mateus não era um aproveitador, mas um mestre da vida que lhe ensinara mais sobre humanidade do que todos os colégios caros da Europa. Henrique soltou uma gargalhada amarga, cheia de escárnio, afirmando que a caridade era uma doença mental que afetava os fracos de espírito e os inúteis. Para ele, o valor de um ser humano era medido exclusivamente pelo saldo bancário. O empresário levantou-se e caminhou até a janela panorâmica, observando a cidade de São Paulo como se fosse um tabuleiro de xadrez, onde ele movia as peças à vontade. Ele ameaçou cortar todos os cartões de crédito e bloquear as contas bancárias de Isadora, caso ela não interrompesse imediatamente as visitas àquela comunidade deplorável e perigosa. Isadora sentiu o peso da ameaça financeira, mas percebeu que a liberdade de sua alma não tinha preço e que ela não voltaria a ser uma prisioneira voluntária naquele palácio de gelo. Henrique não parou por aí, decidindo que precisava resolver o problema na raiz, eliminando a influência do pequeno engraxate através da força bruta do dinheiro ou do medo. No dia seguinte, um carro preto blindado e luxuoso subiu as ladeiras da favela, atraindo olhares de desconfiança e de terror dos moradores que temiam a polícia. O veículo parou diante do barraco de Dona Rosa e Henrique desceu com seu terno italiano impecável, destoando violentamente do cenário de terra batida e de esgoto a céu aberto daquela periferia. Mateus estava sentado no chão, limpando sua caixa de engraxate, quando viu o homem imponente aproximar-se com uma expressão de nojo que ele nunca vira em ninguém antes. O garoto sentiu um frio na espinha, mas lembrou-se das palavras de sua avó sobre a importância de nunca baixar a cabeça diante da injustiça ou da prepotência alheia. Henrique não saudou o menino, apenas jogou um envelope grosso sobre a mesa de madeira velha, afirmando que ali havia dinheiro suficiente para eles sumirem para sempre de São Paulo. O menino olhou para o envelope e depois para o rosto gélido do magnata, sentindo uma mistura de tristeza e de pena daquele homem que achava que tudo estava à venda. Ele respondeu com uma voz calma que o amor de Isadora e a amizade que eles construíram não poderiam ser comprados nem por todo o ouro existente nos bancos. Henrique enfureceu-se com a audácia da criança,
chamando-o de ladrãozinho de esperanças e ameaçando chamar as autoridades para limpar aquela rua de gente como ele e sua avó doente. Dona Rosa apareceu na porta, apoiada em sua bengala, e sua presença emanava uma autoridade espiritual que fez Henrique recuar um passo, mesmo sem ele entender o motivo imediato. Ela disse ao empresário que a pobreza material era uma condição passageira, mas que a pobreza da alma era uma maldição eterna para quem não sabia amar o próximo. Henrique sentiu-se insultado por aquela velha maltrapilha e prometeu que voltaria com ordens de despejo, usando sua influência política para destruir o pouco que aquela família ainda possuía de dignidade. Isadora chegou no exato momento em que o pai entrava no carro, e o confronto no meio da rua atraiu a atenção de todos os vizinhos curiosos e assustados. Ela gritou que Henrique não tinha o direito de invadir a vida daquelas pessoas e que ela assumiria qualquer consequência para protegê-los daquela ganância desenfreada e cruel. O pai olhou para a filha com um desprezo terminal, declarando que a partir daquele instante ela não era mais uma cavalcante e que deveria aprender a viver na lama com seus amigos. O carro partiu em alta velocidade, deixando para trás uma nuvem de poeira e um rastro de humilhação que pesava sobre os ombros pequenos do menino e da sua avó. Isadora correu para abraçar Mateus, pedindo perdão pela crueldade do pai e jurando que nunca os abandonaria, mesmo que tivesse que trabalhar como lavadeira para sobreviver. O menino chorou silenciosamente, não pelo dinheiro perdido, mas pela dor de ver sua nova irmã sendo renegada por causa de uma amizade tão pura e tão desinteressada. Naquela noite, a mansão estava trancada para Isadora, e suas malas foram jogadas na calçada por seguranças que evitavam olhar em seus olhos por pura vergonha do que faziam. Ela sentou-se sobre suas roupas de grife, cercada pelo luxo de um bairro que agora lhe parecia um cemitério de almas vivas e muito solitárias. Sem ter para onde ir, ela ligou para o único lugar onde sabia que as portas estariam sempre abertas, apesar da falta de espaço físico e de recursos materiais abundantes. Mateus e Dona Rosa a receberam com um chá quente e um colchão improvisado no chão da pequena sala, tratando-a como uma rainha que perdera o trono, mas ganhara a vida. Isadora sentiu que a perda de sua fortuna era, na verdade, um rito de passagem necessário para que ela pudesse finalmente enxergar a realidade sem filtros ou mentiras. Ela dormiu ao som dos grilos e do vento nas tábuas, sentindo-se mais segura do que em qualquer noite passada sob o teto de granito do pai. A notícia da expulsão de Isadora espalhou-se pela favela, e a comunidade começou a se organizar para ajudar a jovem que tanto fizera por eles em tão pouco tempo. Vizinhos traziam um pouco de comida. Outros ofereciam ajuda para carregar as malas, demonstrando uma solidariedade que Henrique Cavalcante nunca compreenderia em sua lógica de lucro. Isadora percebeu que agora fazia parte de uma família muito maior, onde o sofrimento de um era a dor de todos e a alegria era compartilhada com sinceridade absoluta. Mateus prometeu que ensinaria Isadora a trabalhar, mostrando-lhe como identificar as melhores oportunidades para ganhar alguns trocados honestos nas ruas movimentadas do centro da cidade de São Paulo. Ela sorriu pela primeira vez em dias, percebendo que o aprendizado seria duro, mas que a satisfação de conquistar o próprio sustento seria a maior vitória de sua existência. O orgulho da classe alta fora substituído pela humildade de quem está disposto a recomeçar do zero absoluto, guiado pela fé e pelo amor. Henrique, por outro lado, sentia o vazio da mansão imensa, mas recusava-se a admitir que sentia falta da presença silenciosa e melancólica da filha que ele mesmo expulsara. Ele mergulhou no trabalho com uma ferocidade destrutiva, tentando silenciar a voz de sua consciência que insistia em lembrá-lo das palavras duras de Dona Rosa sobre a alma. O sucesso financeiro parecia agora um troféu pesado e sem brilho, conquistado à custa da felicidade da única pessoa que ainda restava de sua família desestruturada. Os dias que se seguiram foram de adaptação intensa para Isadora, que precisou aprender a conviver com a falta de privacidade e com as limitações básicas de higiene na periferia. No entanto,
Ela descobriu que tinha uma força interior que nunca fora testada. Uma resiliência que brotava da necessidade de proteger Mateus e sua avó. Ela começou a dar aulas particulares para as crianças do bairro, usando seu conhecimento de línguas e artes para abrir novos horizontes para aqueles pequenos sonhadores esquecidos. Mateus observava a transformação de Isadora com admiração, vendo como ela deixava de ser a moça rica do viaduto para se tornar a professora da comunidade amada por todos. Ele sentia que tinha cumprido uma missão divina ao impedir aquele salto no abismo, salvando não apenas um corpo, mas recuperando uma alma para o serviço do bem. O vínculo entre o engraxate e a herdeira tornara-se um símbolo de esperança para todos que acreditavam que as barreiras sociais poderiam ser rompidas pelo afeto. Dona Rosa orava todas as noites pela proteção daquela nova família, pedindo que Deus abrandasse o coração de Henrique antes que fosse tarde demais para qualquer reconciliação familiar real. Ela sabia que o ódio era uma prisão pior que a pobreza e que o empresário sofria mais do que Isadora. Embora estivesse cercado de luxos, a sabedoria da idosa era o alicerce que mantinha a esperança viva no barraco, transformando as dificuldades em lições de paciência e de confiança no plano superior. Certa manhã, Isadora acordou com o som de máquinas pesadas, aproximando-se da entrada da rua, e o pânico instalou-se entre os moradores que já conheciam aquele barulho ameaçador e cruel. Henrique cumprira sua promessa e enviara tratores para demolir algumas construções irregulares, alegando que o terreno pertencia a uma de suas muitas empresas de incorporação imobiliária. O confronto estava prestes a subir de nível, e a jovem teria que usar toda a sua inteligência para evitar uma tragédia iminente naquela manhã. Ela correu para a frente dos tratores, de braços abertos, desafiando os operários a passarem por cima dela antes de tocarem em qualquer tábua daquelas casas humildes e sagradas. Os trabalhadores hesitaram ao reconhecer a filha do patrão, criando um impasse que paralisou a operação de despejo por alguns momentos de tensão absoluta e silenciosa. Mateus ficou ao lado dela, segurando sua mão com força, mostrando que a coragem de um menino poderia enfrentar a força de gigantes de ferro e de metal. Henrique acompanhava tudo de longe, através de câmeras de segurança instaladas nos veículos, e seu rosto mudou ao ver a determinação suicida de sua própria filha em defesa daquela gente. Ele sentiu uma pontada de remorso, uma faísca de humanidade que tentava furar a armadura de gelo que ele construíra ao redor de seu coração cansado. O conflito entre o lucro e o amor estava atingindo seu ponto máximo, e a decisão que ele tomasse naquele instante definiria o resto de sua vida solitária. O recuo momentâneo dos tratores trouxe um silêncio pesado para a favela, mas a paz era apenas uma ilusão frágil diante da fúria de Henrique Cavalcanti. Dona Rosa, debilitada pelo estresse e pela fumaça das máquinas, desmaiou nos braços de Mateus enquanto a poeira ainda baixava sobre o beco estreito vá úmido. O diagnóstico médico foi implacável. Seu coração cansado precisava de uma cirurgia de emergência que o sistema público não poderia oferecer a tempo de salvar sua vida preciosa. Isadora sentiu o peso da responsabilidade esmagar seus ombros, sabendo que o tempo estava se esgotando rapidamente. Sem acesso às suas contas bancárias bloqueadas, a jovem herdeira viu-se em um beco sem saída, cercada pela miséria que antes apenas observava de longe e com desdém. Ela lembrou-se de um colar de esmeraldas, a última joia que pertencera à sua falecida mãe, escondido em um fundo falso de sua mala de viagem pessoal. Aquela peça não era apenas um objeto de luxo extremo, mas o único elo físico que ainda a ligava às memórias afetuosas de uma infância protegida e amada. O sacrifício de se desfazer daquela relíquia era a única forma de garantir a vida de Dona Rosa. A caminhada até o centro da cidade foi longa e exaustiva, mas Isadora não sentia o cansaço físico enquanto segurava o colar com força dentro do seu bolso. Ao entrar na joalheria de luxo onde sua família era cliente há décadas, ela foi recebida com olhares de estranheza devido às suas roupas simples vá desgastadas. O avaliador reconheceu a peça imediatamente, oferecendo uma fração do valor real.
mas era o suficiente para cobrir os custos hospitalares da cirurgia cardíaca urgente. Ela assinou os papéis com a mão trêmula, entregando seu passado para salvar um futuro. Ao retornar ao hospital com os recibos de pagamento, Isadora encontrou Mateus em prantos num corredor frio, temendo o pior para a única família que lhe restava no mundo. A notícia de que a cirurgia estava garantida trouxe um brilho de esperança aos olhos do menino, que abraçou a jovem com uma gratidão impossível de descrever. Isadora percebeu que nenhuma joia no mundo poderia brilhar tanto quanto a vida recuperada de uma pessoa justa e bondosa. Naquele momento, ela sentiu que sua alma estava finalmente começando a se curar das feridas profundas da negligência paterna. Henrique Cavalcante, através de seus informantes, descobriu rapidamente o paradeiro do colar de esmeraldas e a venda humilhante feita por sua filha em uma loja de terceiros. Para ele, aquilo foi o golpe final em sua honra aristocrática. Uma prova de que Isadora havia perdido completamente o juízo e o respeito pela própria linhagem familiar. Ele convocou seus advogados para redigir um documento de deserdação total, removendo o nome de Isadora de qualquer herança futura ou vínculo legal com as empresas do grupo Cavalcante. A filha estava oficialmente morta para o império que ele construíra. A cirurgia de Dona Rosa foi um sucesso milagroso, e a idosa retornou ao barraco semanas depois, ainda frágil, mas com o coração batendo com uma nova e vigorosa esperança. Isadora assumiu o papel de enfermeira, aprendendo a administrar remédios e a preparar dietas rigorosas com os poucos recursos que lhe sobravam após o pagamento das contas médicas. Ela descobriu uma força física que desconhecia, carregando baldes de água e limpando a casa sob o calor escaldante de São Paulo. A liberdade que sentia era paradoxal, nascida da renúncia total ao conforto e à segurança financeira. No entanto, a realidade da pobreza começou a cobrar seu preço de forma cruel. Quando o inverno chegou e as frestas nas paredes de madeira deixavam o vento passar, Isadora experimentou pela primeira vez a sensação física de um estômago vazio, dividindo a pouca comida disponível para garantir que Mateus e Dona Rosa estivessem bem alimentados. Ela passava noites em claro, enrolada em um cobertor ralo, ouvindo o som da chuva batendo no telhado de zinco e orando por um sinal de que não fora abandonada por Deus. A fé tornou-se sua única âncora real, apesar das dificuldades extremas. A comunidade da favela nunca deixou que eles sucumbissem totalmente ao desespero, trazendo sempre um pouco de feijão ou uma palavra de conforto sincero. Isadora começou a trabalhar na cozinha comunitária, transformando sobras de feiras em refeições nutritivas para as crianças carentes do bairro que não tinham o que comer em casa. Ela percebeu que sua vida anterior era um deserto espiritual e que ali, em meio à carência material, havia uma abundância de solidariedade. O trabalho manual purificava seus pensamentos, afastando as sombras da depressão que antes a perseguiam. Certa noite, Mateus encontrou Isadora chorando baixinho na varanda improvisada e perguntou se ela se arrependia de ter abandonado o palácio de seu pai para viver ali. Ela olhou para o menino, cujos pés estavam sujos de terra, mas cujo coração era puro, e respondeu que nunca se sentira tão rica em toda a vida. Ela explicou que o dinheiro de Henrique comprava apenas silêncio e solidão, enquanto ali ela encontrara uma família verdadeira e um propósito sagrado para seus dias. Mateus segurou sua mão, prometendo que um dia ele seria quem cuidaria dela com honra. Henrique Cavalcante, em sua mansão luxuosa, tentava preencher o vazio com novas aquisições e festas extravagantes. Mas o fantasma da filha rebelde o assombrava em cada corredor escuro e silencioso. Ele olhava para o retrato de sua falecida esposa e sentia uma culpa amarga corroer suas entranhas. Sabendo que ela teria se orgulhado da coragem demonstrada pela filha única, o orgulho, no entanto, era uma prisão da qual ele não conseguia escapar, impedindo-o de buscar o perdão ou de admitir seus erros. O magnata estava morrendo por dentro, cercado por um ouro que não brilhava mais. Isadora aprendeu a encontrar beleza nas pequenas coisas, como o nascer do sol
sobre os barracos, ou o riso das crianças, brincando com quase nada nas ruas empoeiradas. Ela começou a organizar um pequeno centro de estudos na garagem de um vizinho, ensinando alfabetização para adultos que nunca tiveram a chance de frequentar uma escola. Sua voz, antes melancólica, agora carregava uma firmeza e uma autoridade que inspiravam respeito e admiração em todos ao seu redor. Ela não era mais uma vítima do destino, mas uma arquiteta de esperança em um terreno difícil. A privação material trouxe à tona uma clareza mental que Isadora nunca conseguira obter através de livros ou de viagens internacionais de luxo absoluto para a Europa. Ela entendia agora que a justiça social exigia sacrifício pessoal e que não se podia mudar o mundo sem primeiro mudar a própria forma de existir. O contato com a dor alheia fez com que suas próprias angústias diminuíssem, tornando-se pequenas diante da luta titânica de um povo que nunca desiste. Isadora estava sendo forjada no fogo da necessidade, transformando-se em uma mulher de fibra e de fé. Dona Rosa, recuperada, passou a ensinar Isadora sobre as ervas medicinais e as orações que curam não apenas o corpo, mas também as feridas invisíveis da alma humana. Entre as duas mulheres, criou-se um vínculo de mãe e filha que Henrique tentara destruir, mas que a providência divina fortalecera através da provação extrema. A idosa via em Isadora a semente de uma nova era para aquela comunidade. Alguém capaz de unir o conhecimento técnico com a sensibilidade espiritual. O barraco de madeira tornara-se um farol de resistência contra a opressão do capital desenfreado. Mateus continuava seu trabalho como engraxate, mas agora ele guardava cada centavo para comprar livros de direito, determinado a combater as injustiças que via diariamente com a força da lei. Isadora o ajudava nos estudos durante as noites, sob a luz fraca de uma lamparina, compartilhando seu conhecimento de mundo com o futuro advogado da periferia. Eles formavam uma dupla invencível, unidos por um pacto de sangue e de suor que nenhuma ameaça externa poderia quebrar. A esperança era o combustível que mantinha seus corações batendo em uníssono contra a adversidade constante. Um dia, Isadora recebeu uma carta anônima contendo um bilhete curto que dizia apenas que seu pai estava gravemente doente e que a empresa estava em crise profunda. Ela sentiu uma pontada de tristeza, mas não de ódio, percebendo que Henrique estava colhendo os frutos da solidão que ele mesmo plantara com tanto esmero. Ela orou por ele naquela noite, pedindo que Deus lhe desse a chance de se redimir antes que o tempo se esgotasse definitivamente. Isadora não queria o dinheiro dele, mas a paz para aquela alma atormentada pelo poder e pela ganância. A fome às vezes batia forte, e Isadora sentia as tonturas da fraqueza. Mas ela se recusava a aceitar qualquer ajuda que pudesse comprometer sua integridade moral ou sua nova vida. Ela descobriu que o corpo humano pode suportar muito quando a mente está focada em um ideal maior do que a simples satisfação dos desejos imediatos. Cada quilo perdido era compensado por uma leveza de espírito que a fazia sentir-se capaz de voar sobre as dificuldades da vida. A herdeira dos Cavalcanti tornara-se uma guerreira da luz, armada apenas com a verdade e com a compaixão. As festas de fim de ano chegaram na favela com uma alegria humilde, onde cada família contribuía com o pouco que tinha para celebrar a vida e a união comunitária. Isadora participou da organização, sentindo-se parte de um corpo vivo que celebrava o nascimento da esperança em meio à carência material mais absoluta. Ela olhou para o céu estrelado e agradeceu por ter sido salva por um menino engraxate em um viaduto escuro. Numa noite que parecia o fim, sua jornada de sacrifício estava apenas revelando os primeiros frutos de uma colheita espiritual vasta. O capítulo da dor estava sendo escrito com letras de ouro na memória de Isadora, preparando-a para os desafios ainda maiores que a tempestade que se aproximava traria consigo. Ela sabia que a calmaria era apenas um intervalo, e que Henrique Cavalcanti ainda não havia jogado sua última carta desesperada contra o destino que ela escolhera. No entanto, ela estava pronta, fortalecida pelo amor de Mateus e pela sabedoria de Dona Rosa.
protegida por uma armadura de fé inabalável. O brilho em seus pés agora vinha da poeira da estrada percorrida com dignidade e com coragem. Henrique, em seu leito de dor, começou a ter visões da esposa e da filha rindo juntas em um jardim que ele mesmo destruíra, com sua busca incessante por mais lucro. O médico alertou que seu coração estava falhando, não apenas fisicamente, mas pela ausência completa de qualquer estímulo emocional positivo em sua rotina gélida e solitária. Ele percebeu, tarde demais, que o império que construíra não tinha ninguém para defendê-lo, ou para chorar por sua queda iminente no abismo do esquecimento. O magnata estava finalmente começando a entender o verdadeiro significado da palavra miséria absoluta. Enquanto isso, Isadora abraçava Mateus sob o luar da periferia, prometendo que, independentemente do que acontecesse, eles nunca voltariam a ser escravos do medo ou da indiferença humana. A luz que emanava do barraco de madeira era mais forte que a escuridão da cidade, provando que o amor é a única força capaz de realizar milagres reais. O sacrifício de Isadora fora o preço da sua liberdade, e ela pagaria cada centavo novamente se fosse necessário para manter vivo o brilho nos olhos daquele menino. A história estava apenas começando a revelar sua face mais dramática. As nuvens carregadas sobre a Serra do Mar avançavam como um exército de sombras impiedosas, prontas para descarregar sua fúria sobre a metrópole cansada e desigual. No alto da favela, o ar tornara-se denso e eletrizante, carregado com o cheiro metálico que precede os grandes temporais tropicais que castigam São Paulo. Isadora observava o horizonte sombrio da varanda de Dona Rosa, sentindo um aperto inexplicável no peito, como se a própria natureza estivesse preparando um acerto de contas definitivo contra a negligência dos homens poderosos e egoístas de toda a cidade. O primeiro trovão ecoou como um tiro de canhão, fazendo os vidros frágeis das janelas vizinhas tremerem de medo sob a força do impacto sonoro. Logo, as gotas pesadas começaram a martelar o telhado de zinco com uma violência ensurdecedora, transformando qualquer tentativa de conversa em um exercício de futilidade absoluta. Mateus correu para dentro, trazendo consigo as ferramentas de engraxate, enquanto a água começava a formar rios lamacentos que desciam pelas ladeiras íngremes, ameaçando as fundações precárias de cada barraco construído com muito suor, sangue e esperança pelos moradores locais. Em poucos minutos, a chuva transformou o cenário em um caos líquido, onde a distinção entre terra e céu parecia ter sido apagada por uma cortina cinza. Isadora percebeu que a encosta atrás da casa de Dona Rosa estava cedendo sob o peso da umidade, e o som de árvores quebrando começou a surgir na escuridão. Sem hesitar, ela calçou suas botas velhas e saiu para a tempestade, gritando para que os vizinhos abandonassem suas casas antes que o pior acontecesse, naquela madrugada de terror e de um desespero que parecia não ter fim. A lama subia até os joelhos, misturada a destroços e lixo, mas Isadora caminhava com uma determinação que nunca imaginou possuir em seus dias de luxo estéril. Ela ajudava mães desesperadas a carregar seus filhos pequenos para as partes mais altas do morro, ignorando o frio que tentava paralisar seus músculos cansados. Mateus estava ao seu lado, servindo como um guia incansável naquele labirinto de destruição, orientando os idosos através das correntezas que arrastavam tudo o que encontravam pela frente com uma força brutal, cega e absolutamente devastadora para todos ali. O som de um desmoronamento massivo ecoou pela comunidade, seguido pelos gritos agonizantes de pessoas que viram seus poucos pertences serem engolidos pela terra instável e faminta. Isadora viu um barraco desabar parcialmente sobre uma senhora que não conseguira sair a tempo, e correu para cavar com as próprias mãos entre os escombros molhados. Suas unhas sangravam e sua pele estava coberta por uma camada espessa de barro. Mas ela não parava, movida por uma fé que transcendia a dor física e o medo iminente de uma nova avalanche mortal. Mateus utilizou uma barra de ferro para alavancar uma viga de madeira, permitindo que Isadora puxasse a vizinha
para a segurança de um terreno mais firme e seco. A chuva continuava a cair com uma intensidade bíblica, como se quisesse lavar todos os pecados daquela metrópole indiferente que observava o desastre de longe. A jovem herdeira agora era apenas um ser humano lutando pela vida de outros seres humanos, despida de qualquer título ou privilégio que seu sobrenome pudesse um dia ter lhe proporcionado no passado. Longa dali. Henrique Cavalcanti observava as notícias na televisão de sua mansão, vendo as imagens aéreas da favela sendo engolida pela fúria das águas barrentas e impiedosas. Um sentimento de angústia começou a sufocá-lo quando a câmera focou em uma mulher coberta de lama, lutando para salvar uma criança de um desabamento iminente. Ele reconheceu o rosto de Isadora, não pela beleza aristocrática de outrora, mas pela expressão de sacrifício puro que brilhava através da sujeira e do cansaço extremo que ela exibia para todo o mundo ver. O magnata sentiu o peito arder, não apenas pela doença física, mas pelo peso insuportável de uma consciência que acordava após décadas de um sono egoísta e gelado. Ele lembrou-se de como ordenara o avanço das máquinas sobre aquele mesmo terreno, ignorando o sofrimento das famílias que agora lutavam para não serem enterradas vivas. Henrique percebeu que sua filha estava fazendo o trabalho que ele, com todo o seu poder, nunca tivera a coragem ou a decência de realizar em prol da justiça social básica e necessária. Movido por um impulso que não conseguia controlar, ele ordenou que seu motorista preparasse o jipe blindado para ir até o local da tragédia, ignorando os avisos de perigo iminente. Enquanto o veículo atravessava as ruas alagadas dos bairros nobres, Henrique via a disparidade entre o seu mundo protegido e a devastação que se aproximava rapidamente. Ele não buscava mais o lucro ou a vitória jurídica, mas sim o rosto de sua filha. A única coisa que realmente possuía algum valor naquela existência, agora vazia. Ao chegar na entrada da favela, o cenário era de uma desolação absoluta, com bombeiros e voluntários trabalhando freneticamente sob a luz fraca de holofotes improvisados e ruidosos. Henrique desceu do carro e sentiu o barro sujar seus sapatos de couro italiano. Mas pela primeira vez em sua vida, ele não se importou com a aparência ou com o status. Ele caminhou trôpego entre os desabrigados, procurando por Isadora em cada grupo de sobreviventes que choravam a perda de seus lares e de seus entes mais queridos. Ele a encontrou perto de uma escola pública que servia de abrigo temporário, onde ela ajudava a distribuir cobertores e sopas quentes para as crianças assustadas pela tormenta. Isadora estava exausta, com o rosto pálido e os cabelos ensopados, mas seus olhos emanavam uma luz de paz que Henrique nunca vira em nenhuma joia preciosa. Ao ver o pai ali, parado no meio da lama e da miséria, ela não sentiu raiva, apenas uma profunda compaixão por aquele homem que parecia tão pequeno agora. Pai e filha se encararam por um longo tempo, enquanto a chuva começava finalmente a diminuir, transformando-se em uma garoa fina e melancólica sobre os destroços da favela. Henrique não conseguiu dizer uma palavra, apenas caiu de joelhos diante dela, soluçando como uma criança que descobrira a própria solidão no meio de um império de ouro. Isadora aproximou-se e colocou a mão suja sobre o ombro do pai, em um gesto de perdão silencioso que selava o fim de uma guerra familiar dolorosa e muito longa. Mateus observava a cena de longe, segurando a mão de Dona Rosa, que orava baixinho em gratidão pela sobrevivência de todos aqueles que amava profundamente. Ele percebeu que a tempestade, embora tivesse trazido destruição material, realizara a limpeza espiritual que a família Cavalcanti tanto precisava para encontrar a redenção definitiva. O brilho nos pés de Isadora agora era compartilhado pelo pai, que finalmente entendera que a dignidade humana não se compra, mas se conquista através do amor e da solidão compartilhada. A manhã começou a surgir com tons de cinza e rosa no horizonte, revelando a magnitude dos estragos, mas também a força de uma comunidade que já começava a se reconstruir. Henrique levantou-se com a ajuda da filha e prometeu que usaria todos os seus recursos para reconstruir cada casa destruída, não como um negócio, mas como um ato de reparação. Ele olhou para Mateus,
e pediu desculpas pela arrogância do passado, reconhecendo no menino o herói que salvara a alma de sua única e amada filha. Isadora sentiu que o ciclo de dor fora finalmente quebrado, dando lugar a uma nova esperança que florescia entre as ruínas do que antes era apenas uma favela esquecida. Ela sabia que os desafios seriam imensos, mas agora tinha o apoio do pai e a força de uma família que ia além dos laços de sangue. A tempestade fora o batismo de fogo necessário para que o império de gelo de Henrique derretesse, revelando o solo fértil da compaixão que sempre estivera escondido ali. Durante todo o dia, Henrique trabalhou lado a lado com os moradores, usando sua influência para mobilizar doações e assistência médica urgente para todos os feridos e desabrigados da região. Ele não era mais o magnata distante, mas um homem que buscava redimir seus erros através do serviço direto aos menos afortunados que ele tanto desprezara anteriormente. A transformação era visível em cada gesto, em cada palavra de conforto que ele dirigia aos pais que haviam perdido tudo naquelas águas lamacentas. Isadora e Mateus tornaram-se os líderes daquele esforço de reconstrução, organizando as frentes de trabalho e garantindo que ninguém ficasse para trás naquele momento crítico de dor coletiva. A união entre a herdeira e o engraxate servia de inspiração para todos, provando que a solidariedade é a única ferramenta capaz de vencer a indiferença de um sistema cruel. O brilho que Mateus dera aos sapatos de Isadora no viaduto agora refletia-se em toda a comunidade, iluminando o caminho para um futuro melhor. Dona Rosa preparou uma refeição simples para todos eles ao final do dia, e Henrique sentou-se à mesa humilde sem hesitação, saboreando o feijão com uma gratidão que nunca sentira antes. Ele percebeu que o sabor da comida compartilhada com amor era superior a qualquer banquete solitário em sua mansão luxuosa e fria de São Paulo. A vida estava lhe dando uma segunda chance de ser um ser humano completo, e ele estava decidido a não desperdiçar nenhum momento daquela nova e sagrada jornada. As máquinas que antes ameaçavam demolir os sonhos, agora trabalhavam para construir novas fundações sólidas e seguras para o povo que habitava as encostas daquele morro tão sofrido. Isadora observava o progresso com um sorriso no rosto, sentindo que sua mãe estaria orgulhosa da mulher que ela se tornara através do sofrimento e da superação pessoal. A cicatriz da tempestade permaneceria na alma da cidade, mas a cura já havia começado no coração de todos os envolvidos naquele drama social intenso. Ao cair da noite, Isadora e o pai caminharam juntos pelas ruas de terra, conversando sobre os planos para o futuro e sobre a importância de manter viva a chama da caridade cristã. Henrique admitiu que sua riqueza só fizera sentido no momento em que ele decidiu usá-la para aliviar o peso da cruz alheia, encontrando ali sua verdadeira paz. Eles olharam para as estrelas que começavam a surgir entre as nuvens, sentindo que a providência divina os guiara através da escuridão para um amanhecer cheio de luz. O tempo passou como as águas do Tietê, levando consigo a dor, mas deixando o sedimento da sabedoria em cada alma envolvida naquela história de redenção. 10 anos haviam se transformado em uma eternidade de pequenas vitórias cotidianas para a comunidade que um dia fora ameaçada pelos tratores da ganância. No lugar dos barracos instáveis, agora erguiam-se casas de alvenaria pintadas com cores vibrantes, simbolizando a dignidade reconquistada através do amor e da união. Isadora Cavalcante caminhava por aquelas ruas com a familiaridade de quem finalmente encontrara seu verdadeiro lugar no mundo, longe do ouro e perto da vida. O antigo terreno baldio, que Henrique Cavalcante pretendia transformar em um condomínio de luxo excludente, agora abrigava o Centro de Esperança Helena Cavalcante. Era um edifício moderno, mas acolhedor, onde crianças da periferia tinham acesso a aulas de música, artes, línguas e informática de alta qualidade técnica. Isadora administrava a fundação com uma competência que unia o rigor empresarial de seu pai com a sensibilidade espiritual herdada de sua mãe. O legado de dor fora transformado em um jardim fértil, onde sonhos eram plantados e regados todos os dias com dedicação, carinho e muita fé cristã.
Mateus. O menino que um dia engraxara sapatos para salvar a vida de sua avó, agora era um jovem advogado brilhante e muito respeitado. Ele não usava seu diploma para servir aos poderosos, mas para garantir que cada morador da comunidade tivesse seus direitos fundamentais respeitados pelo Estado e pelas empresas. Seus sapatos estavam sempre impecáveis, não por vaidade, mas como uma lembrança constante da dignidade que o trabalho honesto confere ao homem que não se vende. Ele olhava para Isadora não apenas como uma mentora, mas como a irmã de alma, enviada pela providência divina e sagrada. Henrique Cavalcante passou seus últimos anos de vida tentando desfazer os nós de injustiça que ele mesmo havia apertado durante décadas de busca por poder. Ele não morreu cercado apenas por advogados e sócios interessados em sua fortuna, mas pelas mãos de Isadora e pelos abraços sinceros das crianças da fundação. Sua partida foi serena, marcada pelo arrependimento sincero e pela paz de quem soube, finalmente, o que significava ser amado por quem nada tinha a oferecer em troca. Ele deixou um testamento que garantia a continuidade de todas as obras sociais iniciadas naquela favela, agora transformada e feliz. Dona Rosa, com seus cabelos agora completamente brancos, como o algodão, continuava sendo a bússola espiritual de todos no centro de esperança. Ela passava as tardes na varanda, ensinando as novas gerações sobre a importância da fé e da resiliência diante das tempestades da vida moderna. Suas orações eram o alicerce invisível que mantinha a estrutura emocional da comunidade firme, mesmo quando os ventos da economia sopravam contra os mais pobres. Para Isadora, aquela idosa era a encarnação viva da graça divina que a resgatara do abismo naquela noite chuvosa, no viaduto escuro e frio. Isadora olhava para as fotos antigas e mal conseguia reconhecer a jovem pálida e sem vida que subira no parapeito do viaduto do chá. A depressão fora substituída por um cansaço gratificante, fruto de dias inteiros dedicados ao serviço, ao próximo e à construção de um mundo mais justo. Ela descobriu que a felicidade não era um estado de euforia constante, mas a paz profunda de saber que sua existência fazia diferença na vida de alguém. O dinheiro que restara de sua herança agora tinha um propósito sagrado, alimentando corpos e também mentes sedentas de conhecimento e de amor. Em um domingo ensolarado, Isadora e Mateus decidiram voltar ao local onde tudo começou, caminhando calmamente pelo centro histórico da capital paulista em transformação. O viaduto do chá continuava imponente, mas agora, sob a luz do sol, as sombras pareciam menos ameaçadoras e os ecos do passado traziam apenas gratidão profunda. Eles pararam no mesmo ponto onde a mão pequena de Mateus segurara o casaco de Isadora, salvando-a de um destino trágico e sem volta. O vento soprava suave, trazendo o cheiro de café e de vida que pulsa intensamente pelas ruas da metrópole gigantesca. Mateus olhou para o horizonte de prédios e comentou que Deus escreve a história com tintas que nós, humanos, muitas vezes não conseguimos compreender imediatamente. Isadora sorriu, lembrando-se de como um par de sapatos sujos fora o pretexto para uma transformação que mudaria o destino de centenas de famílias. Ela percebeu que a vida é uma sucessão de encontros planejados pelo alto, para testar nossa capacidade de enxergar o sagrado no profano. O brilho que Mateus dera aos seus pés naquela noite nunca se apagara, pois brilhava agora dentro de seu peito renovado e cheio de esperança. Eles viram um pequeno engraxate trabalhando perto dali, um menino que lembrava muito o Mateus de anos atrás, lutando pela sobrevivência com dignidade absoluta. Mateus aproximou-se e deixou uma gorjeta generosa. Mas, mais importante que o dinheiro, ele deu ao garoto um olhar de incentivo e de reconhecimento real. Isadora entendeu que o ciclo de bem-aventuranças continuaria através de pequenos gestos de empatia que se multiplicam silenciosamente pelas esquinas da grande metrópole. A caridade não era um evento isolado, mas uma corrente eterna de amor que sustenta o mundo contra o ódio e a frieza. A justiça da vida, ou a lei do retorno, havia se manifestado de forma clara,
Quem semeia lágrimas de compaixão, colhe sorrisos de esperança e de paz. Isadora não sentia mais falta das joias ou das festas exclusivas, pois descobrira que o verdadeiro luxo é poder dormir com a consciência tranquila e o coração leve. Ela era a prova viva de que a redenção é possível para qualquer um que esteja disposto a descer do pedestal do orgulho. O sacrifício de sua antiga vida fora o investimento mais lucrativo que ela já fizera em toda a sua jornada terrena e espiritual. A tarde caía lentamente sobre São Paulo, pintando o céu com tons de dourado e violeta que refletiam nas janelas de vidro dos arranha-céus vizinhos. Isadora e Mateus caminharam de mãos dadas, como irmãos que enfrentaram a tempestade e saíram dela mais fortes e mais unidos do que nunca. Eles sabiam que novos desafios viriam, mas a fé que os unira no viaduto seria sempre o escudo contra qualquer adversidade futura que pudesse surgir. A história da herdeira e do engraxate tornara-se uma lenda urbana de amor, de sacrifício e de uma profunda transformação humana e social necessária. Enquanto voltavam para a comunidade, Isadora sentia que o espírito de sua mãe a acompanhava em cada passo, sorrindo diante da obra que ela ajudara a inspirar. Ela entendeu que o amor familiar vai muito além do sangue, sendo construído na partilha do pão e na solidariedade durante os momentos de angústia e de dor. A favela não era mais um lugar de exclusão, mas um polo de resistência cultural e de dignidade humana que desafiava os preconceitos da elite. Isadora Cavalcante era finalmente livre, não por ter tudo, mas por não precisar de nada além do amor verdadeiro. Mateus abriu a porta do Centro de Esperança e foi recebido pelo som de crianças rindo e aprendendo. Um som que ele considerava a música mais bonita do universo. Ele sabia que cada uma daquelas crianças poderia ser um novo Mateus ou uma nova Isadora, dependendo apenas de uma oportunidade e de um olhar de afeto. A missão deles estava longe de terminar, mas os alicerces eram sólidos e as sementes já estavam dando frutos suculentos e cheios de vida nova. O brilho nos pés era, enfim, o brilho de um futuro que eles ousaram construir, juntos com muito suor. Dona Rosa os esperava com o jantar pronto. O mesmo cheiro de feijão com louro que um dia resgatara Isadora de sua letargia espiritual e de sua tristeza. Eles sentaram-se à mesa, agradeceram a Deus pela vida e dividiram a refeição com a alegria de quem conhece o valor de cada grão conquistado. A noite chegou suave, trazendo o descanso merecido para aqueles que trabalharam arduamente durante todo o dia na vinha do Senhor da vida. O silêncio agora não era de solidão, mas de uma plenitude que preenchia todos os espaços vazios do cansado coração humano. Na parede da sala, um pequeno quadro mostrava a imagem de Jesus lavando os pés de seus discípulos, uma lição de humildade que eles praticavam todos os dias. Isadora olhou para a imagem e depois para Mateus, percebendo que o maior milagre não fora a sobrevivência física, mas a ressurreição da capacidade de amar. O menino engraxate fora o mensageiro da luz em um momento de trevas totais, provando que Deus usa os humildes para confundir os soberbos deste mundo cruel. A jornada de Isadora chegara ao seu destino final, que era, na verdade, um eterno luminoso recomeço. As luzes da cidade brilhavam ao longe, mas dentro daquele lar humilde, a luz era mais intensa e vinha de uma fonte que nunca se esgotaria. Isadora fechou os olhos e fez uma última prece, agradecendo por cada espinho e por cada lágrima que a levaram até aquele momento de graça absoluta. Ela sabia que a sua história tocaria outros corações, inspirando-os a buscar o brilho que não está no ouro, mas na alma de quem sabe servir com alegria. O viaduto ficara para trás, mas a ponte construída entre dois mundos permaneceria eterna, forte e indestrutível. Mateus apagou a luz da sala, e o brilho das estrelas entrou pela janela, iluminando os sapatos colocados lado a lado na entrada da casa, prontos para a jornada. Eles estavam limpos, polidos pelo amor e pela esperança, marcando o rastro de uma caminhada que transformou a dor em propósito e a miséria em uma riqueza espiritual incalculável. A jovem que estava prestes a tirar a própria vida agora era a guardiã da vida de muitos. Um milagre vivo,
operado pelas mãos de um garoto pobre. O que aconteceu depois tocou o coração de Deus e de toda a cidade. O silêncio da noite em São Paulo trazia uma paz que Isadora nunca encontrara nos luxos de sua juventude. Uma paz que só o amor altruísta pode proporcionar. Ela adormeceu sonhando com um mundo onde não houvesse mais viadutos de desespero, mas apenas pontes de solidariedade, ligando todos os corações humanos em uma única família. A história de Isadora e Mateus é o testemunho de que, mesmo na maior escuridão, basta um pequeno gesto de luz para mudar o curso de uma vida inteira para sempre. O brilho nos pés era o reflexo do céu que encontraram. No dia seguinte, o sol nasceu mais brilhante, iluminando os caminhos de quem decide caminhar com fé e com a coragem de ser verdadeiramente humano em um mundo frio. Isadora levantou-se pronta para mais um dia de serviço, com o coração transbordando da gratidão que só os redimidos conseguem sentir plenamente em suas almas. Mateus já estava de pé, estudando seus processos com a garra de quem sabe que a justiça é a forma social do amor cristão mais puro. Eles eram, enfim, os arquitetos de uma nova realidade brasileira, forjada na união sob a luz. A vida seguiu seu curso natural, mas as marcas daquele encontro no viaduto do chá permaneceriam para sempre gravadas no asfalto e na memória coletiva daquela imensa e complexa metrópole. Quem passar por lá hoje poderá sentir a vibração de uma esperança que não morre, contanto que haja alguém disposto a estender a mão ao próximo caído. A redenção de Isadora e o heroísmo de Mateus são a prova de que o amor é a única força capaz de vencer a morte e o desespero. O brilho nos pés de quem caminha no bem é a luz. Assim se encerra a crônica de uma herdeira que encontrou a herança eterna na pobreza e de um menino que descobriu o ouro da sabedoria na lama da periferia. Que cada leitor possa encontrar em seu próprio caminho um Mateus para lhe dar brilho, ou uma Isadora para ser resgatada pela força da compaixão e da fé. Pois, no final de tudo, o que realmente importa não é onde nossos pés pisam, mas a marca de amor que deixamos gravada no coração de quem caminha ao nosso lado. A luz da verdade brilhará para sempre sobre a justiça.